Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui no canal Reino de Deus. Hoje eu quero trazer um estudo para os irmãos sobre a edificação da casa de Deus. Vamos falar um pouco sobre as duas testemunhas e os últimos dias. E se der tempo nesse estudo, senão teria que fazer uma segunda parte desse primeiro estudo, a gente vai falar sobre Deus abalando a terra, tá? Que é o ápice desse estudo que nós vamos ver se der tempo nesse estudo, senão eu gravo no segundo. Amém? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos e dê ali o like, né? Para que esse vídeo possa estar chegando para outras pessoas. Amém? Então, hoje eu quero tratar de um tema importante, que ele serve para despertar as pessoas, que ele serve para trazer um despertamento para que as pessoas compreendam qual é o papel delas e o que Deus trouxe tipologicamente sobre os dias de hoje para nós. Isso aonde? Olhando para o contexto dos profetas. Amém? Eu quero ler um texto para os irmãos aqui. Vou pegar aqui no celular mesmo. Esse estudo a gente vai falar constantemente de Zacarias e do livro do profeta Ageu e um pouco de Esdras e Neemias, tá? Como é muita coisa para se falar, eu não sei se eu conseguiria falar tudo que eu deveria falar. Se não der, a gente faz uma outra parte. Em Zacarias 8, verso 8, Zacarias 8:8 diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Sejam fortes as mãos de todos vós que nestes dias ouvi as palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Amém? Essa palavra, obviamente, ela tratava, no contexto histórico, ela tratava de Zorobabel e Josué, que são esses dois personagens que estão aqui. Zorobabel significa aquele que foi semeado em Babilônia e Josué significa, né, no hebraico, significa Yehoshua, que significa o Senhor trará salvação, o Senhor salvará. Ou mesmo o nome do Messias, Yeshua. Mas ela tem uma expressão que aponta que virá. Né? E Yeshua tem o significado de que Deus está fazendo. É uma coisa mais referente ao presente e Yehoshua uma coisa mais a manifestação que viria no futuro. Então você vê Zorobabel, que é aquele que foi semeado em Babilônia. E você vê Josué, que é aquele que tem o nome do Messias, né? Mas apontando que a salvação viria. Então, quando a gente vê que Deus está tratando aqui de dizer para que o povo atentai para as palavras dos profetas, né, ele estava falando explicitamente com Zorobabel e Josué, porque Josué e Zorobabel vão ser aqueles que vão ser vão ser os cabeças dessa edificação desse templo lá do tempo de Esdras e Neemias. E como é que Deus vai despertar eles? Por meio de Ageu e por meio de Zacarias. Então nós vamos ver isso daqui um pouquinho. Amém? Agora, o que eu quero falar desse assunto para nós, irmãos, é uma coisa muito importante. Por quê? Porque essa edificação da casa de Deus, do tempo de Esdras e do tempo de Neemias, de Zorobabel e Josué, você tem um contexto histórico, mas você tem um contexto profético que trata das últimas coisas, né? Assim como Salomão disse que as coisas que foram passadas, elas não são novas, porque elas vão acontecer no futuro, isso está num dos livros que Salomão escreveu, acho que é Eclesiastes, né? Você vai ver que isso vai tornar a acontecer nos últimos dias, né? Essas questões vão tornar a acontecer nos últimos dias. Então eu vou ler um texto aqui para os irmãos mais ou menos entenderem, tá? Que diz assim, programa trancou. Vou mostrar para os irmãos esse texto aqui, que está em Ageu, no capítulo 1, do verso 12 ao verso 15. Diz assim: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado, né? Essa expressão enviado aqui, se você fosse botar para o grego, seria a expressão apóstolo.
Seria semelhante à expressão apóstolo, que significa enviado, né? Emissário, por aí vai. Enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, e eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Olha só que tremendo. 24º dia do 6º mês. Então, dali a 7 dias, você teria o primeiro dia do mês 7º, né? 24º dia do 6º mês. Se você contar 7 dias, uma semana, você vai ter o primeiro dia do mês 7º. Então, isso vai cair no quê? Na época da festa das trombetas. Então, a gente vai ver aqui que Josué e Zorobabel, eles foram despertos por meio do profeta enviado Ageu. E claro que no livro de Zacarias a gente vai ver que Zacarias ele vai despertar também o povo, e ele mesmo vai ser desperto. Então, Ageu e Zacarias eles vão despertar Zorobabel e Josué e Zorobabel vão despertar o povo, porque eles eram os cabeças. Então você pensa assim, você tem Ageu e Zacarias, e eles vão e comunicam a vontade de Deus para Josué e para Zorobabel, e estes, por serem os cabeças do povo, o que eles vão fazer? Eles vão comunicar ao resto do povo. E o resto do povo vai ser despertado para voltar ao trabalho da casa de Deus. Amém? Então esses dois homens estavam testemunhando, naquele contexto, que a vontade de Deus era que a casa dele fosse edificada. Agora, uma coisa interessante que nós temos que observar para isso, é que esse contexto, ele se aplica aos nossos dias. Por que se aplica aos nossos dias, irmão? Porque, veja bem, meus irmãos, de novo, mais uma vez eu vou utilizar a parábola das 10 virgens, tá? Eu vou utilizar a parábola das 10 virgens, eu esqueci de botar ela aqui, mas eu deveria ter mostrado, porque isso tudo está tipologicamente apontando lá para as parábolas das 10 virgens, né? Porque veja o seguinte, nós vamos ver que aquelas 10 virgens você tem 5 prudentes e 5 nécias. Mas existe um momento naquela parábola, na verdade eu vejo que existem 3 momentos ali, pelo menos. O primeiro momento onde elas estão acordadas, um segundo momento onde elas vêm a ter o sono e dormirem, e um terceiro momento onde elas acordam para receber o rei. Então veja, aquelas 10 virgens, elas tipificam a igreja, desde o primeiro momento, quando os apóstolos, Cristo se manifestaram, né? Até o momento da vinda de Cristo. Mas você tem um momento onde elas vão, dormir. E esse momento que elas dormem é o momento onde, né, está tipificando esse sono da igreja, essa sonolência da igreja, esse momento onde as pessoas estão dormindo. Então você tem que pensar comigo, quando você dorme, né, quando você acaba dormindo, tendo uma sonolência, você não pode trabalhar, né? Porque na noite não se trabalha, na parte da noite você não consegue trabalhar. Então Deus ele vai testificar, ele vai testemunhar, né, essa sonolência como uma forma de você não trabalhar. E há um trabalho que é para ser feito em Deus, né? Há um trabalho da edificação da casa de Deus. Então, aquele momento em que a gente vê aquelas virgens acordadas, que a gente vê aquelas virgens acordadas, é justamente o momento aonde onde os apóstolos eles estão vivos ainda, né? Você vê que teve o derramamento do Espírito, os apóstolos estão vivos, a doutrina de Cristo ela está perfeita entre a igreja, né? Tanto que vai dizer no livro de Atos que os discípulos eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, né? E no partir do pão e nas orações. Então a doutrina, a igreja ela estava cheia do Espírito, ela estava acordada, ela estava com a doutrina plena de Deus. Amém? Então em todo aquele tempo que os apóstolos estavam vindo, os enviados de Deus, que eles estavam vivos, e ainda que boa parte do povo que recebeu a doutrina dos apóstolos perseveravam nessa doutrina, então é como se a igreja estivesse acordada. Paulo fala para a igreja dos Tessalonicenses, né? Vigiamos e não sejamos sóbrios.
estejamos acordados. Então o povo estava acordado, eles tinham esse azeite puro. Mas a partir do momento que os apóstolos eles foram morrendo, a partir do momento que os apóstolos eles terminaram o seu trabalho aqui, e aquelas pessoas que tiveram contato com os apóstolos foram discípulos diretos dos apóstolos, ou mesmo de Cristo, e essas pessoas acabaram morrendo, você vai ver que com o tempo a doutrina original da palavra de Deus ela foi se perdendo, ela foi se dissipando, né? Não que você não tenha a doutrina de Deus, que você não tenha partes dessa doutrina hoje, você tem. O essencial para você ser salvo, para você conseguir se manter em Deus, você tem. Mas aquelas coisas que te dão um crescimento espiritual que os apóstolos pregavam e os primeiros discípulos pregavam, que não te faziam desviar da verdade, isso você já não tem com tanto entendimento hoje. Então isso foi se perdendo ao longo dos anos. Então depois que os apóstolos morreram, veio concílios disso, concílio daquilo, homens entraram no meio do povo, você vai ver que coisas que não são da vontade de Deus foram introduzidas, né? Coisas que não são da vontade de Deus, elas foram acrescentadas à vontade de Deus e tiraram a palavra de Deus, né? Tiraram a pureza da palavra de Deus, ela foi tirada. Então isso foi acrescentando sono à igreja. Quanto mais doutrinas de homens, mais coisas nesse sentido foram acrescentadas, a gente vai ver que um sono foi colocado, né? A igreja passou a estar dormindo e não fazendo essa diferença, a diferença de separar o santo do profano. Então foi se acrescentando várias coisas, várias doutrinas, né? Aí você vai ter os ismos que começaram a entrar na igreja. É os calvinismos, é os adventismos, é os pentecostalismos, é os catolicismos, arminianismos. Todas essas doutrinas você vê que tem um pouco de fermento, tem um pouco de vinho fermentado, como a gente viu no outro estudo, e esse vinho faz com que as pessoas se embriaguem e acabem, né, ficando com sono. Então isso permaneceu por um bom tempo. E a construção e a edificação da casa de Deus, ela pausou, meus irmãos, né? Quando Cristo levantou os apóstolos e levantou os primeiros discípulos, a gente vai perceber que a construção da casa de Deus ela estava plena, né? Estava todo vapor. Mas quando os apóstolos morreram, quando os primeiros discípulos de Cristo morreram, e as pessoas que vieram posteriormente passaram a não obedecer, a não seguir e acrescentar coisas a mais, a gente vai ver que a casa de Deus, que deveria ter sido edificada de forma plena, ela passou esse crescimento parou. E no lugar de Cristo foram colocados outros fundamentos. Outros fundamentos, outras coisas foram colocadas ao ponto que a casa de Deus ela pausou seu crescimento. Mas quando você vê aqui, meus irmãos, que diz assim, olha só que legal. Vou ler um pouquinho mais para baixo que diz assim, né? Olha como é que estava a casa de Deus no tempo de Zorobabel e no tempo de Josué. Diz assim, Ageu capítulo 2, verso 25. Eu vou passar para o próximo slide aqui e dá para a gente ter uma noção melhor. Na verdade, a gente está no mesmo contexto aqui, né? Diz assim, fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, quem dentre vós tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Como vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, sê forte, filho de Josadaque, Josué, o sumo sacerdote. Tu e todo o povo da terra sejam fortes, diz o Senhor. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saísse do Egito, dizendo, o meu espírito habita no meio de vós. E ainda vai dizer aqui um pouquinho mais para frente, né? Deus ele fala que a casa dele ela está em ruínas. A casa de Deus ela estava em ruínas. Deixa eu passar aqui o próximo slide. Eu quero mostrar um texto para os irmãos que está em Ageu no capítulo 1, tá? Somando com esse texto que eu mostrei para os irmãos agora. Ageu, capítulo 1. Esse texto de Ageu, ele vai testemunhar os dias de hoje para nós. O que se passa no coração das pessoas.
o que está se passando no coração das pessoas e qual é o pensamento que elas têm sobre a casa de Deus. Diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, Ageu 1, verso 2. Este povo diz: não veio o tempo ainda em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitar vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Né? Então Deus está falando aqui para o povo: poxa, minha casa ela está em ruínas, né? A minha casa ela está em ruínas. Ela está destruída, ela está acabada, está parada. E você se preocupando com as próprias casas de vocês. Vocês têm casas, né, que estão estruturadas, apaneladas, como ele fala ali. E essas casas, vocês estão se preocupando mais com elas. Mas a minha casa está em ruínas. A minha casa ela está, né, parada. Vocês estão se preocupando só com vocês. Então Deus ele está testemunhando como está o coração do povo hoje. Então Deus ele vai levantar o quê? A Ageu e a Zacarias, que eram dois profetas diante de Deus. E esses dois profetas, eles vão o quê? Eles vão despertar o espírito de Zorobabel e o espírito de Josué. Tá? Então vamos ver o que está escrito nesses slides. Né? Zorobabel, ele é da descendência de Davi, da tribo de Judá, e nos é apresentado uma ideia de reino, e aponta para Jesus como rei. Né? Então Zorobabel, ele representa um rei de Israel. Só que Josué, ele vai dizer assim, foi chamado de renovo, né, em Zacarias 6, e é uma expressão para Jesus, Yehoshua, sumo sacerdote com o nome de salvação, mas que recebe também coroas, Zacarias 6, né? Apontando para aquele que exerce a forma plena de ambos os ofícios. Então, no capítulo 6 de Zacarias, a gente vai ver que Josué, que era da tribo de Arão, filho de Levi, ele recebe coroas. E ele vai ter a função de quê? De ser sacerdote, mas ele vai receber uma coroa e vai ser chamado de rei e sacerdote. Ou seja, Deus vai fazer uma tipificação. Tá aqui, né? Vai dizer assim: eis o homem cujo nome é renovo, e ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele elevará a glória, e assentar-se-á no seu trono e dominará. Será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Então, Josué, nessa profecia de Zacarias 6, uma das suas visões, ele vê Josué sendo coroado para tipificar um rei, e ao mesmo tempo ele é sacerdote. Então você vê que é uma alegoria com Cristo sendo rei e sacerdote, apontando para o ministério de Melquisedeque, sacerdote segundo Melquisedeque, né? Que significa rei de justiça. Então, Cristo ele é sacerdote segundo a ordem de rei de justiça. Então, isso está tipificado em Josué, tá? E Zorobabel, ele também é uma tipificação de Cristo. Só que ele tem uma tipificação mais daquele que domina, daquele que tira o povo da Babilônia e daquele que é chamado rei, filho de Davi. Então, Josué e Zorobabel, eles são duas tipificações de Cristo. Uma como rei e outra como rei, mas que também vai ser sacerdote, né? E aí vai dizer mais aqui. Olha o que ele vai falar. Este homem ele vai construir a casa de Deus. Ele vai colocar o prumo da casa de Deus. Que diz assim. Zacarias 4, verso 10. Zorobabel. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Então você vai ver que Zorobabel ele vai colocar aquela pedra, e essa pedra tem 7 olhos, e ele vai colocar o prumo para medir essa pedra. Em Isaías 28 vai nos explicar aqui para o mês. Por isso diz o soberano Senhor, eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro, e aquele que confia jamais será abalado, né? Farei do juízo a linha de medir, que é o prumo, né? E a da justiça o fio do prumo. E o granizo varrerá o seu falso refúgio, e as águas inundarão seu abrigo. Então Josué está tipificando Cristo colocando o fundamento, que o fundamento é ele mesmo, né? Então esses dois homens, eles estão tipificando Cristo em 2 pontos, tá? Cristo como um sacerdote e Cristo como um rei que vai dominar sobre o povo. Agora, o interessante é que vai dizer assim, sobre esses 2 homens,
Olha o que vai dizer lá eu já li esse texto, mas vou ler para os irmãos entenderem. Em Ageu, capítulo 1, do verso 12 ao verso 15. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito do filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, e eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Então olha só que interessante, meus irmãos. A gente vai ver, passei por terceiro slide aqui, tá? Então olha só que interessante, irmãos. A gente vai ver que o Senhor vai estar por meio dos profetas Ageu e Zacarias despertando o espírito de Zorobabel e o espírito de Josué para que eles viessem e terminassem a casa de Deus. Então isso é uma figura para nós, meus irmãos. Por quê? Porque assim como no tempo de Zorobabel e no tempo de Josué, o povo teve que ser despertado daquele sono que eles estavam, sabe, daquela sua preocupação consigo mesmo, e o povo, né, teve que ser despertado por Josué e por Zorobabel para que eles voltassem ao trabalho, para que eles se empolgassem com aquele trabalho. Isso é uma figura para nós, por quê, meus irmãos? Em Zacarias 4, no mesmo contexto onde vai aparecer Zorobabel colocando aquela pedra e por meio dessa pedra se edificaria a casa de Deus, é claro que essa pedra, Deus está utilizando um contexto literal do tempo de Ageu e do tempo de Zacarias, onde essa casa, quando o povo estava saindo de Babilônia, onde essa casa ia ser edificada literalmente, Deus está utilizando do contexto literal para mostrar o espiritual. É claro que literalmente você tinha uma construção de uma casa literal aqui, né? O povo saindo da Babilônia, né? Esse povo foi semeado na Babilônia, ele está saindo da Babilônia, agora está indo em direção à Terra Prometida, e na Terra Prometida, por meio das mãos de Zorobabel e de Josué, que foram despertados, o povo vai edificar uma casa a Deus, né? Então o povo saiu desse contexto, desperto por eles, e o povo agora vai começar a edificar essa casa. Né? Então quando Josué ele pega aquela pedra de esquina para construir literalmente o templo, Deus estava mostrando que por meio de Cristo, essa pedra espiritual vai ser colocada nessa casa espiritual. E aqui vai começar a edificação da casa de Deus. Então, a pedra literal, ela testemunhava a pedra espiritual. Só que existem elementos no livro de Ageu, no livro de Zacarias, que não ocorreram no tempo desses construtores, desses profetas. Porque Deus estava testemunhando o final. É claro que Ageu, Zacarias, Zorobabel, eles não tinham a noção que Deus tratava de coisas futuras. O mesmo ocorreu com Salomão e com Davi, quando Davi quis construir uma casa a Deus e Deus disse que o descendente de Davi construiria uma casa. Só que nesse contexto Deus estava falando para Davi que, né, estava falando para Davi que Jesus se manifestaria no final dos tempos e ele construiria a casa. Só que ele entendeu que era Salomão, por isso ele ficou uma casa literal, tá? Nesse contexto acontece o mesmo. Esdras, Neemias, Zorobabel, Josué e etc., eles entenderam num contexto literal. Mas esse contexto literal apontava para o contexto espiritual. Então você vê que existem dois ungidos diante de Deus, no contexto literal. Né? Os dois ungidos pelo qual o povo vai edificar a casa de Deus são quem? São Zorobabel e Josué. E vai ser testemunhado aqui. Diz assim, Zacarias 4, verso 1. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou. Olha só. Aqui está falando em Zacarias capítulo 4, verso 1. Zacarias sendo desperto também. Né? Assim como Ageu assim como Zorobabel e Josué foram despertos e começa a edificação da casa de Deus, aqui Deus em Zacarias ele vai mostrar que Zacarias também vai ser desperto. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. Olha que tremendo que nós estávamos falando, né? As virgens que estavam dormindo e foram despertas. E me perguntou, que vês?
E eu respondi: olho, e eis que vejo um candelabro todo de ouro. Né? Aqui no grego, no hebraico é menorá. Então a menorá justamente é o quê? É aquelas 7 igrejas que nós vemos em Apocalipse. Aquela menorá com 7 lâmpadas, né? Nós vemos aquela menorá e isso está sendo testemunhado aqui. E respondi: eis que vejo uma menorá toda de ouro e um vaso de azeite em cima com suas 7 lâmpadas. E 7 tubos, uma para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. E junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então, o profeta Zacarias está vendo essa imagem aqui, tá? Ele está vendo essa imagem aqui. E você vê que essas 2 oliveiras aqui, né, elas estão do lado do candelabro. E delas, a gente vai ver que vai proceder o que? A unção que vai vir para este candelabro, como vai dizer aqui. Diz assim: junto a estes 2 oliveiras, tá? Uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda, tá aqui. A gente pode olhar e a gente vai ver que quando Moisés e Elias estiveram ao lado de Cristo, nós vamos ver que estava Cristo no meio, que é aquele que tem os 7 espíritos, que está apontado nesses 7 fogos aqui da menorá. E a gente vê que Moisés de um lado e Elias do outro. Está testemunhando que as 2 oliveiras. Nesse contexto aqui, né, Moisés e Elias, que vão aparecer em Apocalipse como sendo as 2 testemunhas de uma forma não literal, mas espiritual, já estava aparecendo um do lado do outro e Cristo no meio, que estava testemunhando essa menorá com 7 focos. E diz assim: então eu perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? E respondeu-me o anjo que falava: não sabes tu isso? Respondi: não, meu senhor. Então, quando a gente vai para o verso 6, para o próximo verso, ele vai mostrar Zorobabel colocando a pedra, para você associar esse contexto de Zacarias se despertando do sono. Ele vai ver os ramos, a menorá, e quando ele perguntou: o que significa isso, meu senhor? Aí ele vai mostrar isso aqui, né? Prosseguiu e ele me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará pedra de remate no meio de aclamações, e haja graça e graça para ela. Então, quando Zacarias pergunta o que significa aqueles 2 raminhos, o que significa aquelas 2 oliveiras, o anjo diz: olha, esta é a palavra que foi dirigida a Zorobabel, né? Zorobabel, ele vai colocar a pedra de esquina, e haja graça e graça para ela. Então você consegue ver que quando está mostrando essas 2 oliveiras, o anjo está explicando que essa palavra, essas 2 oliveiras, está mostrando Zorobabel edificando a pedra, colocando a pedra. Então isso vai nos linkar lá com Apocalipse para mostrar que quando Deus está mostrando aquelas 2 testemunhas, está mostrando aquelas 2 oliveiras, aqueles 2 candelabros em pé diante de Deus, ele está querendo que nós olhemos, ele está querendo que nós façamos uma soma com Zorobabel, colocando a pedra, e com Josué também. E agora ele vai complementar a explicação que diz aqui, né? Verso 9. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa, e elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel, e aqueles 7 olhos, né, do Senhor são os que percorrem toda a terra. Em Apocalipse vai ser nos explicado que os 7 olhos de Deus são 7 espíritos. E essa menorá ela está com 7 espíritos, né? Tá aqui. Então esses 7 espíritos é a igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Cristo, ele tem os 7 espíritos de Deus. E a menorá também tem os 7 espíritos de Deus. Por quê? Porque Cristo é a menorá com 7 fogos, com 7 olhos. E essa menorá também é as 7 igrejas. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Amém? Então essa igreja cheia dos fogos está aqui no corpo de Cristo, que são os 7 espíritos. E aí vai dizer assim, agora vai continuar a explicação do mesmo contexto, verso 11. Prosseguiu e ele me disse: que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Primeira oliveira, segunda oliveira. Né? Tornando-lhe a falar, perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro?
Então, nessa imagem não dá para ver, tá? Só que a gente vai ver que se a gente for olhar exatamente no contexto aqui do profeta, a gente vai ver que sai das oliveiras, aqui, primeira oliveira, segunda oliveira, 2 raminhos pequenininhos, e eles vão se ligar a 2 tubos aqui, ao tubo número 6 e ao tubo número 2, que são Esmirna e Filadélfia, lá em Apocalipse. Olha só, vou ler de novo para os irmãos. Tornando a falhar-lhe, perguntei, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem azeite de si, azeite dourado? Então, nessa gravura não dá para ver certinho, tá? Essa gravura aqui ela não está 100% certinha. Mas se a gente for ver no contexto, é como se saíssem esses 2 raminhos. E eles vão para o primeiro tubo e eles vão para o 6º tubo. Segundo tubo, 6º tubo. Se você somar 2 vezes 6, você vai ter 12, que aponta para o quê? Para as 12 tribos, 12 apóstolos e tudo mais. Então, dessas 2 oliveiras vai proceder azeite que vai vir por um raminho e vai encher esses 2 tubos, né? Esses 2 tubos vão ser cheios. E quando o azeite sai desses 2 tubos aqui, você vai ver que eles vão encher esse primeiro aqui, esse do meio. E esse do meio, quando ele ficar cheio, ele vai encher os outros, né? Porque todos os tubos eles estavam interligados. Então, quando você colocava azeite num, automaticamente ele se enchia de azeite e enchendo os outros. Só que Deus está utilizando essas 2 oliveiras para encher o tubo número 2 e o tubo número 6. Quando eles se enchiam de azeite, os outros passaram a se encher também, porque eles estavam todos interligados. Amém? Por isso que Esmirna, que é a igreja número 2, e Filadélfia, que é a igreja número 6, elas vão se encher do Espírito e elas vão começar a despertar as outras, tá? Elas vão trazer um despertamento para as outras. É claro que naquele vídeo que nós fizemos lá com o irmão Pedro, o irmão Luiz, vocês entenderam a mensagem, que a mensagem fala para todas, tá? Mas é um contexto que eu quero explicar aqui de uma forma mais fácil. Então elas vão começar a despertar. E aí fala assim, olha o que vai dizer sobre essas 2 oliveiras, né? E ele me respondeu, não sabes o que é isso? E eu disse, não, meu senhor. Então ele me disse, são esses os 2 ungidos que estão de pé, junto ao Senhor de toda a terra. Amém? Então olha só, meus irmãos. A gente vai ver que no contexto lá de Apocalipse, a gente vai ver que as 2 oliveiras elas estão tipificando Moisés e Elias. Só que no contexto de Zacarias, no contexto literal, e no contexto do profeta Ageu e de Zacarias, e Neemias e tudo mais, a gente vai ver que os 2 ungidos que estão diante de Deus é Zorobabel e Josué. Então, qual foi a função de Josué e de Zorobabel nesse momento aqui? Foi justamente por meio do despertamento que eles tiveram por meio de quem? Por meio de Ageu e por meio de Zacarias, foi despertar o povo para voltarem à construção da casa de Deus. E aí, por isso que nós vamos ter aquele texto que vai dizer assim, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, presta atenção. Então, isso está falando para nós como falou para eles. Zacarias capítulo 8, verso 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Sejam fortes as vossas mãos, todos vós que nesses dias ouvi as palavras da boca dos profetas. Olha só. Consegue ver que as pessoas elas vão começar a se fortalecer nesses dias, ou seja, nos nossos dias, assim como foram nos dias deles. Eles vão começar a se fortalecer por meio das palavras da boca dos profetas. A saber, no dia em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo lhe fosse edificado. Meus irmãos, quando foi que os fundamentos da casa de Deus literal foi colocado? Foi quando Zorobabel colocou a pedra, ok? E ele foi desperto por meio do profeta Zacarias, por meio do profeta Ageu, para fazer esse trabalho. Agora, no contexto espiritual, essa casa é Cristo, é o corpo de Cristo que está sendo edificado. Então, quando ele fala para a gente se fortalecer por meio dos profetas, a saber, no dia que foram colocados os fundamentos, ou seja, está falando da morte e da ressurreição de Cristo. Então, olhem para as palavras dos profetas, fortifiquem-se e edifiquem a casa de Deus com o fundamento que foi colocado. Então, esse texto, Deus está falando lá no passado, para mostrar para as pessoas do futuro, que somos nós, que nós devíamos nos fortificar pelas palavras dos profetas.
E através das palavras dos profetas vai dizer a seguinte, né? Para que o templo fosse edificado. E aí, o povo vai começar a ser desperto. E diz assim, olha só, Zorobabel e Josué começaram a ser despertos e Deus vai dizer uma coisa para eles assim. Eu sou o Senhor, estou convosco, né? E o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué e de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, e eles vieram e se puseram no trabalho da casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Então, olha só, agora Zorobabel, né, no 24º dia, junto com Josué, do 6º mês, 7 dias você tinha o dia das trombetas, eles começaram a se despertar. Por que Deus utilizou aqui 24º dia do 6º mês? Para mostrar que falta uma semana, né? Para mostrar essa expressão uma semana aqui. E dentro dessa uma semana o povo começou a se preparar, né? O povo começou a se preparar. E aí você vê que nesse primeiro dia que tem aqui, nesse dia 1º do mês 7, vem o dia das trombetas. Então você vai ver que assim como você tem na lei o primeiro dia do mês 7, onde o povo se despertava para o dia da expiação, a gente vai ver que na parábola das 10 virgens o povo é despertado com a mesma palavra teruá, que significa aquele dia das trombetas, né? Yom Teruá. O povo está sendo desperto. Aqui Deus está mostrando o povo sendo desperto para a edificação dessa casa próximo a esse dia. Então, Zorobabel e Josué eles foram despertos no dia 24. Dali a 7 dias você ia até o primeiro dia, então tem um primeiro momento antes desse primeiro dia, onde o povo começa a ser desperto aos poucos, e no primeiro dia do mês 7 se toca a trombeta e o povo começa a edificação da casa. Amém? Por quê? Porque a casa estava em ruínas. Então isso é uma tipologia para os nossos dias, porque a casa de Deus ela está parada. Então assim como Deus ele despertou a Zorobabel e a Josué para iniciarem o trabalho da casa de Deus, e esses começaram a despertar o povo para essa edificação, assim também as duas testemunhas que estão, as duas oliveiras apontadas lá no final, elas vão passar a verter azeite para encher essa menorá e fazer com que a casa de Deus seja edificada. Por isso que diz assim, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, Zorobabel vai colocar o prumo da casa e a casa vai voltar a ser edificada. E ainda vai dizer no finalzinho aqui de Ageu capítulo 1, verso 15, né? Perdão, um pouquinho mais para frente. Lá em Ageu, no capítulo 2, do verso 5, diz assim: Sê forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, tu e todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco. Qual é a palavra da aliança que o Senhor fez convosco lá no deserto? Que você seria um reino sacerdotal. Então Deus está restabelecendo essa aliança desse reino sacerdotal aqui. Quando saís do Egito, pois o meu espírito habita no meio de vós. Olha só, você está vendo como ele está tratando com as pessoas do final, que o Espírito Santo habita no meio delas? Por isso que diz assim, derramarei poder sobre as minhas duas testemunhas e esses profetizarão durante 1260 dias. Amém? Eu vou parar essa primeira parte aqui agora e depois eu vou fazer uma segunda parte desse estudo, porque eu estou ficando sem voz já, e a gente vai continuar o estudo, tá bom? Deus abençoe os irmãos e não se esqueçam de compartilhar e esperarem que logo já vou estar postando a segunda parte. Fica na paz de Cristo. Olá, você que deseja ajudar o canal Reino de Deus a conseguir se manter e a trazer vídeos com cada vez mais qualidade, eu vou te dar algumas dicas. Para você que quer ajudar a manter o canal, você tem algumas opções aqui no canal. Você pode ajudar ou sendo apoiador diretamente pelo WhatsApp do canal, ou você pode também ajudar por meio do Apoia-se, que está aqui na descrição, ou também pela conta do canal que está aqui no próprio YouTube. Tá bom? Então você que tem desejo de ajudar o canal a poder se manter e ao canal a ter uma qualidade cada vez maior, eu te convido a contribuir e ser um mantenedor do canal. Que Deus abençoe a todos os irmãos.